Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta semana especial. É bem verdade que nós não estamos lidando com uma semana cheia, completa, com 7 dias, mas de hoje até o próximo dia 19, o próximo sábado, nós estaremos juntos envolvidos nessa semana especial Esperança Além da Crise. A nossa intenção, o nosso desejo era estarmos todos reunidos para estudarmos a Palavra de Deus e encontrar essa esperança para um mundo que está doente, um mundo que carece de esperança. Mas por conta das restrições que nós temos aqui em nossa cidade, em nossa região, em virtude da pandemia que temos enfrentado, este encontro está acontecendo de forma virtual. Talvez você está na sua casa ou no intervalo do trabalho, com os amigos, com a família. Eu gostaria de agradecer a sua companhia neste momento e lhe convidar a continuar conosco até o final desta semana. A ideia é nós termos encontros mais objetivos, mais resumidos, com mensagens que falem ao meu e ao seu coração através da Palavra de Deus, onde nós podemos encontrar essa esperança que vai além da crise. Nós teremos também a oportunidade de compartilhar essa mensagem com mais pessoas do que talvez faríamos se estivéssemos reunidos de forma presencial. Então, antes de abrirmos a Bíblia, eu gostaria de incentivá-lo a enviar esse link para mais pessoas. Se de alguma forma aquilo que nós estudarmos aqui hoje for positivo para você e para a sua família, não deixe de, ao final da mensagem, compartilhar isso com outras pessoas, para que elas também possam experimentar essa esperança que você e eu experimentaremos ao abrirmos a Palavra de Deus, tá certo? Nós vamos orar neste momento para que Deus nos conduza e aí vamos começar o tema de hoje da nossa primeira reflexão nesta semana especial. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, estamos aqui reunidos em Teu nome de forma virtual, mas gostaríamos de sentir a Tua presença de forma real em nossa vida, no nosso coração e a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos aquilo que vamos estudar. Abençoe os nossos amigos, as nossas amigas que estão acompanhando este programa especial com a semana Esperança Além da Crise. Que todos nós possamos encontrar em Ti esta esperança através do estudo de Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, Pai. Quando nós olhamos para o mundo, conforme estamos vivendo hoje em dia, a situação atual do nosso mundo, é muito comum nos vir à mente a seguinte pergunta: onde é que está o muito bom que nós aprendemos a olharmos para o Gênesis, que Deus disse ao criar este mundo? Porque de tudo aquilo que nós temos visto, ouvido e experimentado, a palavra bom parece não se encaixar. As coisas parecem que não são mais tão boas quanto eram na semana da criação. Há uma segunda pergunta que vem juntamente com essa, onde está Deus então? Se para Deus tudo era muito bom ao ser criado e hoje não é mais muito bom, onde está Deus em meio a tanta crise, tanta tragédia? Nós temos enfrentado uma crise na área da saúde por conta da pandemia do novo coronavírus, o causador da Covid-19, mas se nós pararmos para pensar, a crise vai além do coronavírus e da Covid-19 em nosso mundo. Nós vivemos uma crise em termos de estrutura, onde faltam recursos para pessoas que passam necessidades. Na verdade, o recurso ele existe, mas ele não é distribuído de forma equilibrada e até hoje muitas pessoas anualmente morrem porque não são assistidas em termos nutricionais e em termos de medicina e saneamento também. Quando nós olhamos para a natureza, nós também entendemos que a natureza está doente, está em crise. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai encontrar que nos últimos anos, pegue aí talvez as últimas 3 ou 5 décadas, e compare com os períodos anteriores, você vai encontrar uma incidência muito maior de catástrofes naturais do que nós tínhamos no passado. Também uma consequência, claro, de um desequilíbrio causado pelo homem, pela nossa ação, pela atuação do mal neste mundo, do pecado, mas também como cumprimento de algo que Jesus disse muito tempo atrás que iria acontecer. E ele disse isso não para nos assustar, mas para nos ajudar a não sermos pegos de surpresa. Quando nós olhamos, por exemplo, para terremotos, como o que aconteceu há pouco mais de 10 anos no Haiti, mais de 200 mil pessoas perderam a sua vida por ocasião daquela catástrofe. Também somos e vimos e acompanhamos, fomos testemunhas de algo que aconteceu no Japão,
um terremoto seguido por um tsunami que varreu também várias cidades, muitas pessoas perderam suas vidas. Houve um terremoto muito grande também há um pouquinho mais de tempo atrás, no ano de 2004, que também matou muitas pessoas na Ásia, na Indonésia. Foi uma catástrofe, uma tragédia. Isso tem acontecido de forma mais recorrente e mais abrangente e causando, claro, mais sofrimento. Onde é que Deus se encaixa nisso tudo, se lá no começo tudo era muito bom e agora não é mais? Infelizmente, nesse ponto da mensagem, as coisas parecem ficar ainda pior. Porque Jesus, ao nos dar essas dicas e orientações de como seria o mundo antes de Deus intervir para a salvação, para que nós pudéssemos passar a eternidade com Ele, antes disso tudo acontecer, é necessário que as coisas fiquem ainda piores. Porque além das catástrofes no mundo natural, nós somos alertados pela Bíblia, em Mateus no capítulo 24, em Lucas no capítulo 21, que viveríamos um constante clima de tensão, de conflitos, de guerras e rumores de guerras. Essa tensão ela permeia o mundo já há bastante tempo. E mais do que isso, Jesus disse em Lucas no capítulo 21, de que antes de ele voltar, haveria como um sinal de que estava próximo à sua vinda, epidemias. Isso que nós estamos vivendo hoje é interpretado por muitas pessoas como um vírus que foi projetado ou um vírus que foi acidentalmente espalhado pelo mundo todo. Não vem ao caso entrarmos nesse mérito da discussão, mas nós não podemos nos esquecer que Jesus havia alertado que isso iria acontecer de forma intensa e com grande abrangência antes que ele voltasse. Lucas, no capítulo 21, diz que haveriam epidemias que envolveriam o mundo todo antes que Jesus voltasse. A Bíblia traz alguns contextos diferentes para essa expressão, a epidemia ou a peste. Existem pelo menos 3 formas diferentes de a Bíblia lidar com esse assunto. A primeira delas, ou a primeira maneira que a Bíblia lida com o assunto da peste, é exemplificado pela história de Jó. A peste, nesse contexto, seria uma doença causada por causa do pecado. Não do pecado de Jó, não do pecado do indivíduo, mas do pecado que existe no mundo. Por conta do pecado, nós sofremos com pestes. Você e eu somos passíveis de sofrermos com esse tipo de moléstia. Seja a Covid-19, sejam outros tipos de doenças que podem existir e nos afetar de forma negativa, claro, todas elas. Mas não é a única maneira de a Bíblia lidar com o assunto da peste. Há um outro contexto onde o mesmo termo aparece, mas ele é usado para ensinar uma lição um pouco diferente. A peste, nesse segundo contexto, ela era usada para demonstrar um juízo de Deus sobre alguém que estava vivendo em aberta rebelião ou desobediência. Quer ver um exemplo? A história dos egípcios, quando o povo de Israel sai no êxodo. O que estava acontecendo ali não era uma consequência de uma escolha científica ruim que os egípcios fizeram. Era a consequência de uma escolha não científica, mas espiritual que eles assumiram dentro do coração. E Deus esperava que eles andassem por um caminho, não pela arbitrariedade de Deus. Deus não é arbitrário, mas porque como Criador Ele sabe o que é melhor. Mas se eu escolho ir por outro caminho, chega um momento em que é necessário haver uma intervenção com um juízo. E todas as pragas que caíram sobre o Egito, deveriam servir como uma advertência para que o povo se voltasse para aquilo que era certo. E infelizmente a grande maioria acabou não acatando a estes alertas enviados por Deus. E há um terceiro contexto em que essa expressão, a peste, ela aparece na Bíblia também. Além de ser uma doença causada por consequência do pecado e um momento em que Deus intervém com um juízo, a peste ela também pode ser identificada como a retirada da proteção de Deus daqueles que um dia aceitaram ter um compromisso com Deus. Vamos a um exemplo bíblico. O próprio povo de Israel, quando sai do Egito, eles permanecem por vários anos no deserto. E houve uma ocasião em que eles se afastam de Deus. Quando isso aconteceu, Deus ele retira a sua proteção.
De novo, não é um ato passional e vingativo de Deus. Mas se eu rejeito, eu não quero mais a sua companhia, eu quero estar aqui. Tudo aquilo que a sua companhia me propõe, a alegria, o carinho, a oportunidade de estarmos juntos, eu não consigo ter aqui, porque eu rejeitei a sua companhia. Quem protegia o povo de Israel era Deus. Mas quando o povo olha para Deus e diz: Senhor, nós não queremos mais um relacionamento contigo, nós vamos por aqui, estes aqui vão ser os nossos deuses, apontando para os ídolos, eles estão se afastando da proteção que era Deus. Nessa ocasião, serpentes do deserto atacam o povo de Israel, centenas de pessoas perderam a vida por causa disso. Era uma peste, não uma doença causada pelo pecado, não um juízo da parte de Deus, mas isso aconteceu porque a proteção de Deus foi retirada, o povo retirou a proteção de Deus e acabou colhendo as consequências disso. Por que é que nós estamos falando sobre tudo isso? Porque nós estamos vivendo em um mundo afetado por muitas pestes, epidemias na área da saúde, desastres naturais, catástrofes que têm se multiplicado todos os anos. Em aspectos sociais, porque a família está sendo destruída e não valorizada. Cada ano que passa é assim, por isso que os lares estão doentes também. Nosso relacionamento familiar não é como era há alguns anos atrás, porque o mundo está doente. O mundo está envolto em uma peste que vai muito além da pandemia do coronavírus. Onde está Deus no meio disso tudo? Onde é que está Deus, aquele que criou todas as coisas para serem muito boas, como Ele mesmo assumiu no final da semana da criação? É ao fazermos essas perguntas que muitas pessoas abandonam a fé, a esperança e a crença em Deus. Porque não conseguem conciliar um Deus que é pregado como sendo amor, bondade, misericórdia e que ao mesmo tempo permite que as coisas aconteçam do jeito que estão acontecendo e cheguem no nível que chegaram. Sabe, meu amigo, minha amiga, com tudo isso eu aprendo o seguinte. Para a nossa introdução, nosso primeiro momento juntos. Coisas boas nesse mundo de pecado acontecem com pessoas boas e com pessoas más. É ou não é verdade? Você vai ter que concordar comigo. Nós temos momentos bons e alegres neste mundo, com a nossa família, com os nossos amigos, no trabalho, na escola. Mas aqueles que são ladrões também têm seus bons momentos. Às vezes dá certo os assaltos, os roubos, os crimes. Pessoas que acabam tendo um sucesso financeiro às custas da opressão de outros, coisas boas acontecem com pessoas boas e más. Outro exemplo, a saúde, muitas vezes ela chega de forma positiva para pessoas boas, que se cuidam, que zelam por um estilo de vida saudável, e ao mesmo tempo chega para pessoas que não cuidam da sua saúde, que têm hábitos nocivos, que têm problemas. Coisas boas acontecem com gente boa e com gente má. O problema é que coisas ruins também. Em um mundo de pecado é assim que funciona. Pessoas boas também sofrem, porque também estão sujeitas à morte, à dor, à doença, à separação, à saudade. Assim como as pessoas más, que às vezes, sabendo dos riscos, decidem correr o risco de uma vida perigosa, em busca talvez de aventura, e às vezes acabam sendo frustradas também. Então qual é a diferença e por que vale a pena crer em Deus? Por que é que vale a pena aceitar as promessas deste livro, que diz trazer esperança, mas que parece não resolver os problemas em um mundo que está em crise? A diferença está que quando você e eu escolhemos crer em Deus, e através das promessas desse livro que Ele deixou revelado e escrito para nós temos esperança. Quando eu olho para o mundo do jeito que está hoje, doente, eu não sou indiferente a tudo que acontece. Eu também sofro, como você e como qualquer ser humano, ao receber uma notícia ruim, ao ver, ao acompanhar uma notícia de tragédia, de morte, de dor, de sofrimento, de injustiça. Mas a história não termina na injustiça. Eu tenho a esperança porque através do mesmo livro que me alertou que essas pestes iriam acontecer e que esse mundo iria chegar num momento de doença e dor,
É o mesmo livro que traz a promessa de que Jesus Cristo vai voltar. E isso me traz esperança. Eu também sofro, mas eu sofro olhando além da crise, porque Jesus vai voltar para nos restaurar a condição muito boa que tínhamos lá na criação. Esse é o desejo de Deus para você e para mim. Talvez você esteja passando por uma crise muito grande, seja ela consequência da pandemia ou não, não importa. Nenhuma crise é pequena demais que não vale a pena ser entregue nas mãos de Deus, porque Ele oferece para você e para mim também um futuro de esperança. Que Deus o ajude durante estes dias que passaremos juntos, a encontrar essa esperança através dos textos que leremos na Palavra de Deus. Olhe para essa crise não com indiferença, mas com esperança, porque a crise não é o ponto final da história. Que Deus o abençoe, nos encontramos amanhã mais uma vez, para que possamos juntos estudar a Palavra de Deus. Se você me permite, eu gostaria de encerrar este momento com mais uma oração. Querido Deus, nós estamos abrindo, Senhor, esta semana especial, esperança além da crise. O mundo está doente, Senhor, em todas as áreas. Não é apenas um vírus que se espalhou pelo mundo todo e que tem causado dor e sofrimento. Mas, na verdade, o problema do pecado é muito mais antigo e tem consequências muito mais desastrosas, a ponto de aquilo que um dia foi muito bom no nosso mundo se tornar o caos que nós vivemos hoje. Mas pela Tua Palavra nós entendemos que em breve Jesus vai voltar. E o Senhor nos alertou que antes da Sua volta nós enfrentaríamos situações de catástrofe, de dor, de peste, de epidemia. Mas nós podemos olhar para tudo isso não com desespero, mas com esperança, porque o Senhor não nos abandona. Coloque, ó Deus, a Tua mão sobre cada um dos nossos amigos, das nossas amigas que estão acompanhando esta semana especial. Que a Tua graça esteja e permaneça sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Pai. Que Deus abençoe. Amanhã nos encontramos mais uma vez.